Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar sobre potenciação. Os conteúdos da página 59 vou explicar mais detalhadamente na página 61. Vamos considerar as seguintes situações. No primeiro exemplo, considere as situações a seguir. Como representar matematicamente o número de casas de um tabuleiro de xadrez? São 8 linhas, 8 linhas e 8 colunas de casas. Para representar o número total de casas, fazemos 8 vezes 8. São dois fatores que são multiplicados entre si. Então, 8 vezes 8 daria 64 casas no tabuleiro. Em matemática, existe outra forma de representar multiplicações em que todos os fatores são iguais. Por exemplo, na situação vista anteriormente, 8 vezes 8, a multiplicação também pode ser indicada assim, 8 ao quadrado. Então, 8 vezes 8 é igual a 8 ao quadrado. Acompanhando ainda o segundo exemplo, o prédio onde Jacira mora tem 4 andares. Em cada andar há 4 apartamentos. Para cada apartamento há 4 vagas na garagem. Como posso representar a quantidade de vagas na garagem desse prédio? A representação do número de vagas pode ser feita assim: 4 andares vezes 4 apartamentos vezes 4 vagas. Ou de outra maneira, 4 ao cubo. Então, 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 4 ao cubo. Os números representados por 8 ao quadrado e 4 ao cubo são chamados potências. Voltando às situações apresentadas, para saber quantas casas há no tabuleiro de xadrez, calculamos 8 ao quadrado, ou seja, o 8 é a base, o 2 o expoente. O 8 vai se repetir como fator. O expoente, que é o 2, vai indicar quantas vezes o mesmo fator vai se repetir, que é o chamado expoente. Então, 8 vezes 8 é igual a 64, que é a potência, o resultado da operação. O 8 ao quadrado é a indicação de uma nova operação, que é chamada de potenciação. O 8, que se repete como fator, é chamado base. O 2, que indica a quantidade de vezes que o mesmo fator se repete, é chamado expoente. O 64, resultado da operação, é chamado de potência. 4 ao cubo. O 4 é a base, o 3 o expoente. A base é o fator que vai se repetir 3 vezes. O expoente, que é o 3, ele indica quantas vezes o fator se repete. Então, 4 vezes 4 vezes 4 dá 64, que é o resultado da operação chamada de potência. O 4 ao cubo indica a operação de potenciação. O 4, fator que se repete, é a base. O 3, que indica a quantidade de vezes que o fator se repete, é chamada expoente. O 64, resultado da operação. Ainda falando sobre potenciação, vamos falar sobre o quadrado de um número e o cubo de um número. Quando em uma potência o expoente é igual a 2, dizemos que a base está elevada ao quadrado. Veja a representação geométrica de alguns números elevados ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. Lemos então 1 elevado ao quadrado, ou o quadrado de 1, ou 1 elevado à segunda potência. 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é 4, igual a 4. E 2 ao quadrado, lemos 2 elevado ao quadrado, ou o quadrado de 2, ou 2 elevado à segunda potência. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 13, igual a 9. 3 ao quadrado, lemos 3 elevado ao quadrado, ou o quadrado de 3, ou 3 elevado à segunda potência. O cubo de um número. Quando em uma potência o expoente é igual a 3, dizemos que a base está elevada ao cubo. Veja a representação geométrica de alguns números elevados ao cubo. 1 ao cubo é igual a 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. 1 ao cubo, lemos 1 elevado ao cubo, ou o cubo de 1, ou 1 elevado à terceira potência. 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. 2 ao cubo, lemos 2 elevado ao cubo, ou o cubo de 2,
ou 2 elevado à terceira potência. 3 ao cubo é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. 3 ao cubo, lemos 3 elevado ao cubo, ou cubo de 3, ou 3 elevado à terceira potência. Quando o expoente é maior do que 3, não temos como representar geometricamente a potência. Assim, a leitura fica 2 elevado à quarta potência, 2 elevado à quarta potência, ou a quarta potência de 2. 10 elevado à quinta potência, ou quinta potência de 10, e assim por diante. Na página 62, temos algumas observações importantes. Todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo, ou seja, 1 elevado a 1 é igual a 1. 2 elevado à primeira potência é igual a 2. 3 elevado à primeira potência é igual a 3. E 4 elevado à primeira potência é igual a 4. Todo número natural, diferente de zero, elevado a zero é igual a 1. 2 elevado a zero é igual a 1. 2 elevado a zero é igual a 1. 3 elevado a zero é igual a 1. 4 elevado a zero é igual a 1. E assim sucessivamente. Toda potência de 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quanto for as unidades do expoente. 10 elevado à primeira potência é igual a 10. 10 ao quadrado é igual a 10 vezes 10, igual a 100. 3 ao cubo é igual a 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. 4 elevado à quarta potência é igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10.000. É bom observar que o expoente indica a quantidade de zero. Repetindo, 10 ao quadrado é igual a 100. A quantidade de zero, a mesma quantidade do expoente. 10 ao cubo. 10 ao cubo é igual a 1000. A mesma quantidade do zero é a quantidade do expoente. As potências de base 10 são úteis para escrever ou calcular números muito grandes. Assim, o raio da Terra, de aproximadamente 6.400.000 metros, pode ser indicado por 64 vezes 10 elevado à quinta potência. Então, fica a atividade da página 63 para que vocês possam responder e me entregar daqui uma semana, na próxima semana.